Olá, meus amigos, eu sou o Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores, e hoje vou falar de um assunto muito sério e muito importante: os 80 anos da libertação de Auschwitz. Briguet Sem Medo está começando agora. O mundo relembrou nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro, os 80 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, que hoje fica em território polonês, mas na época estava ocupado pela Alemanha nazista. Auschwitz é um símbolo do nosso tempo, um símbolo do tempo dos genocídios, um símbolo do tempo da matança tecnológica, um símbolo do tempo dos totalitarismos. Auschwitz, o complexo de extermínio Auschwitz-Birkenau, era um verdadeiro inferno em terra. Em Auschwitz morreram 1.100.000 pessoas, sendo que 90% aproximadamente eram judeus, vindos de diversas partes da Europa. O índice de mortalidade era altíssimo. A chance de sair com vida de Auschwitz era muito pequena, muito pequena. Poucos foram sobreviventes e hoje praticamente não há mais sobreviventes vivos, são pouquíssimos. Afinal, são 80 anos da libertação de Auschwitz. Auschwitz, como eu disse, é um símbolo da era dos genocídios. É um marco que até hoje é relembrado em todo o mundo, no Dia Mundial de Memória das Vítimas do Holocausto. Era uma verdadeira matança em escala industrial, com fornos crematórios, câmaras de gás e a vida que estava por um sim ou por um não. Mas o que nós podemos refletir a partir de Auschwitz? É sobre isso que eu gostaria de falar agora. Auschwitz ressalta o valor da memória, a importância da memória histórica, porque, como dizia o filósofo Jorge Santayana, um povo que não lembra da sua própria história está condenado a repeti-la. Se nós não recordarmos a nossa história, nós estamos condenados a repeti-la. Essa é uma lição importante do século XX, o século dos genocídios. E para isso você tem sempre que se valer das fontes mais confiáveis de informação. No Brasil hoje, há um jornal centenário, um jornal com a tradição de defesa da liberdade, com a tradição de defesa dos valores que fundamentam a nossa civilização, um jornal que busca a todo momento a verdade histórica. E esse jornal é a Gazeta do Povo. É por isso que agora, quando a Gazeta completa 106 anos, é o momento certo para que você se torne um assinante e um apoiador dessa causa. Assinando a Gazeta, você paga apenas R$ 5,00 por mês nos 6 primeiros meses de assinatura. R$ 5,00 por mês nos 6 primeiros meses de assinatura, um desconto de 80%. E você tem acesso ao melhor do jornalismo brasileiro, a melhor equipe de colunistas da imprensa brasileira. É importante que você se junte a nós e se torne um assinante da Gazeta do Povo. Refletindo sobre a libertação de Auschwitz, nesse ano de 1945, ou seja, há exatos 80 anos, eu me lembrei de um ensaio escrito pelo promotor e ensaísta Diego Pesce, publicado em 2023, um ensaio intitulado Berços, não túmulos, em que o Diego Pesce cita uma frase do grande escritor católico inglês G.K. Chesterton. Chesterton dizia que o homem é o único animal capaz de ser, ao mesmo tempo, um demônio ou um santo. O homem pode escolher o caminho, pode se tornar um animal completo, um demônio completo. O homem pode se tornar um demônio ou pode se tornar um santo. Diego Pesce observa: em Auschwitz havia um homem como Rudolf Höss, que foi o chefe,
o comandante do campo de extermínio de Auschwitz durante quase 3 anos. E, portanto, foi responsável direto pela morte de quase 1 milhão de pessoas. Rudolf Höss montou a sua casa, a casa de sua família, ao lado do campo de extermínio. Isso é mostrado no filme Zona de Interesse. O filme Zona de Interesse mostra, então, o cotidiano de Rudolf Höss e de sua família morando ao lado do campo de extermínio, vivendo como se nada estivesse acontecendo do outro lado daquelas cercas de arame farpado, daqueles muros do campo de extermínio. É realmente um filme impressionante. E é baseado num livro do escritor inglês Martin Amis, do mesmo nome, Zona de Interesse. Então, imaginem qual é a carga de responsabilidade que esse homem carregava. 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortes. Que ele discute com os outros líderes nacional-socialistas, ele discute como se fosse uma questão de cadeia de produção, como se fosse uma fábrica. Na verdade, era uma fábrica de cadáveres, mas ele discute com as pessoas normalmente, como se fosse uma linha de produção, a morte daquelas pessoas. E no mesmo campo de concentração, aliás, no mesmo campo de extermínio, um padre polonês, um prisioneiro polonês, chamado Maximiliano Kolbe. O padre polonês que foi aprisionado, acusado de ajudar judeus, de ocultar judeus no seu mosteiro, acusado também de fazer propaganda antinazista. Ele foi aprisionado em Auschwitz e um dos prisioneiros do seu galpão fugiu. E a regra do campo de extermínio era a seguinte: se um prisioneiro fugia, 10 eram executados no seu lugar. E executados da forma mais cruel possível. Eles passavam dias presos numa cela, sem água e sem comida. Ou seja, morriam de fome. E foi feita então a escolha desses, um macabro sorteio entre os prisioneiros daquele pavilhão, e um dos escolhidos era um operário polonês, pai de família, que chorava muito porque dizia que a sua família seria deixada ao léu, que ficaria sem apoio nenhum. Ele chorava desesperadamente. Então Maximiliano Kolbe procura o oficial nazista e pede então que aquele prisioneiro, pai de família, seja trocado por ele. Ele falou: eu sou padre, eu não tenho família, eu já realizei a minha obra, de fato havia realizado uma imensa obra de evangelização no mundo. E ele então entrega a sua vida pela vida do próximo. São Maximiliano Kolbe foi canonizado em 1982 pelo Papa São João Paulo II, seu conterrâneo. Na cerimônia de canonização estava presente o operário cuja vida ele salvou, agosto de 1941. Então você pode escolher, o ser humano pode escolher entre ser um Rudolf Höss e ser um São Maximiliano Kolbe. Existem essas duas potências dentro do ser humano, ser um demônio e ser um santo. Outro sobrevivente dos campos de extermínio foi o médico e psicólogo austríaco de origem judaica Viktor Frankl, que foi preso em 4 campos de concentração, 4 campos nazistas diferentes. Ao sair, ao ser libertado, descobriu que toda a sua família havia sido assassinada pelos nazistas. Seu pai, sua mãe, sua irmã, sua jovem esposa grávida, todos eles haviam perdido a vida. E Viktor Frankl escreve um livro que ele havia começado a escrever, escondido dentro do campo de extermínio, um livro que se intitulou Em Busca de Sentido, em que ele diz que mesmo nas piores condições o ser humano é capaz de encontrar um sentido para a vida. E esse sentido sempre se realiza no outro. Então, meus amigos, nós precisamos aproveitar essa data, esse terrível acontecimento, a memória desse terrível acontecimento, para refletir em como nós estamos lidando com as nossas potências, com a nossa possibilidade de ação. Você quer ser um Rudolf Höss ou um São Maximiliano Kolbe? Muita gente tem esquecido o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial.
Muita gente tem esquecido de outros genocídios que aconteceram no século XX, como, por exemplo, o Holodomor, a grande fome do povo ucraniano, em que 3 milhões de pessoas pereceram. O grande salto para frente de Mao Tse-tung, em que 40 milhões de pessoas pereceram. Os campos de concentração de Stalin, Camboja de Pol Pot e outros genocídios da nossa época têm sido esquecidos. E eu vejo, de maneira assustadora, jovens no mundo inteiro, e aqui no nosso país também, apoiando um movimento como o Hamas. Hamas, que é um movimento que tem no seu próprio estatuto, a determinação de extermínio do povo judeu, de destruição do Estado de Israel e extermínio do povo judeu. E no dia 7 de outubro de 2023, esse grupo terrorista, largamente apoiado pela esquerda brasileira, pelo atual governo brasileiro e por uma legião de jovens universitários, esse grupo promoveu a matança de 1.200 pessoas, 1.200 civis, 1.200 pessoas inocentes, que foram covardemente assassinadas. 1.200 pessoas, muitas delas feitas reféns e sendo libertadas agora depois da ação de Donald Trump no Oriente Médio. 1.200 pessoas morreram assim e as pessoas ainda apoiam, essas pessoas ainda apoiam o Hamas. A esquerda, no mundo inteiro, apoia a causa desse movimento terrorista. O 7 de outubro foi o maior morticínio de judeus desde Auschwitz, desde a Segunda Guerra Mundial. E eu encerro esse vídeo lendo um poema de um sobrevivente de Auschwitz, o grande escritor judeu italiano Primo Levi. Esse poema é o prólogo, está como prólogo de um livro que talvez seja o melhor livro já escrito sobre o Holocausto nazista, que é intitulado É Isto um Homem? Na forma de pergunta, é isto um homem? Primo Levi foi um dos grandes talentos literários do século XX. Escreveu, além de É Isto um Homem, que narra sua experiência em Auschwitz, também escreveu livros excepcionais como A Tabela Periódica e Os Afogados e Sobreviventes, assim como A Trégua. São belíssimos os livros e todos eles, de alguma forma, fazem referência ao Holocausto. O poema de Primo Levi se intitula Shema, que significa escutai. Vós que viveis seguros em vossas casas aquecidas, vós que achais voltando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem que trabalha na lama, que não conhece paz, que luta por um naco de pão, que morre por um sim ou por um não. Considerai se isto é uma mulher sem cabelos e sem nome, sem mais força de recordar, vazios os olhos e frio o ventre, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu. Vos comando essas palavras. Gravai-as em vossos corações, estando em casa, caminhando na rua, deitando, levantando. Repeti-las a vossos filhos. Ou que a vossa casa se desfaça, a doença vos impeça, vossa prole desvie o rosto de vós. 10 de janeiro de 1946. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Assinatura da Gazeta do Povo por apenas R$ 5,00 por mês. No nosso aniversário decidimos fazer mais desconto para você ficar mais bem informado. Promoção Gazeta 106 anos. Ganhe mais de 80% de desconto para ter informação com a credibilidade testada pelo tempo. Você vai ter acesso ao melhor jornalismo do Brasil e a um time de colunistas que vai fazer você sair do lugar comum. Entre agora na Gazeta do Povo e faça a sua assinatura.